todos os outros planetas são redondos, por que só a Terra é plana? O Sol e a Lua também são planos? Eu resolvi fazer um novo vídeo sobre este assunto, pois tal pergunta ainda é feita com muita frequência aqui no canal. A própria formulação da pergunta está equivocada, pois parte de falsas premissas. Em primeiro lugar, não há que se falar outros planetas, pois a Terra não é um planeta. Em segundo lugar, a Terra plana é redonda sim, redonda como um prato, um disco, mas, obviamente, não é esférica. Ninguém vive em uma bola giratória vagando a milhões de quilômetros por hora pelo vácuo infinito. Se a Terra fosse verdadeiramente uma bola espacial, rotacionando a 1.675 km por hora em seu eixo, transladando a 107 mil km por hora em torno do Sol, e espiralando a 870 mil km por hora ao redor da galáxia, sem contar os demais movimentos, 14 no total, os padrões estelares não poderiam se manter durante noites seguidas, muito menos estarem fixos nas mesmas constelações por quase 6.000 anos. Vivemos em um enorme disco terrestre que não pode ser movido, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo, 1 Samuel 2,8. Desde criança, as pessoas foram doutrinadas nas escolas e também pela mídia por meio de filmes, séries e desenhos para acreditar que a Terra é um planeta que faz parte de um sistema solar. Isso não é realidade, só existe no mundo da fantasia. Todo e qualquer trabalho científico elaborado para fins práticos de observação astronômica, cálculo de azimuth solar, carta solar, entre outros, necessariamente deve considerar o sistema geocêntrico com uma Terra plana e imóvel, coberta por uma cúpula e com os astros se movendo sobre o plano terrestre. A humanidade sempre soube que a Terra está parada e é o centro de tudo. Os antigos viam o mundo como um globo de neve. A Terra era essencialmente plana, como um disco, coberto por um domo, que nós chamamos em português de firmamento. E no firmamento estavam pendurados estrelas e planetas. Quase todas as culturas antigas acreditavam que o universo existia em um domo similar a esse. E nunca questionaram quem o havia criado. Os antigos acreditavam que havia um ou vários deuses responsáveis pela criação e manutenção do universo. A ideia de que Deus criou o universo foi muito pouco questionada até a Idade Média, quando os cientistas fizeram sugestões sacrílegas baseadas em suas observações. O Sol, e não a Terra, era o centro do universo. Ptolomeu, cientista grego do século II, foi considerado o primeiro cientista celeste. A sua obra mais conhecida é o Almagesto, no qual ele apresenta um sistema cosmológico geocêntrico, isto é, com a Terra no centro do universo e os corpos celestes descrevendo órbitas a seu redor. Ele menciona a esfera das estrelas fixas, que é denominada firmamento. Ptolomeu recebeu influência de Hiparco de Niceia, nascido em 190 a.C., que foi um astrônomo grego, construtor de máquinas, exímio cartógrafo e matemático da escola de Alexandria. Hiparco criou o primeiro astrolábio, instrumento utilizado para medir a distância angular de qualquer astro na abóboda celeste em relação ao horizonte plano da Terra. Tycho Brahe foi um astrônomo dinamarquês, falecido em 24 de outubro de 1601. Ele também era contrário ao falso sistema heliocêntrico do padre Copérnico. Tycho propôs um sistema em que a Terra parecia imóvel no centro do universo. Na realidade, a Terra não é um planeta, e sim uma morada. Planeta veio da expressão grega asteres planetae, astros que vagueiam, ou astros ambulantes. A princípio, seu correspondente em latim era stellae errantes, estrelas errantes. A Terra não é um astro celeste. Os astros celestes pertencem ao céu da Terra e possuem luz própria. A Terra, com a sua atmosfera limitada ao domo, é todo o universo físico existente. Júpiter e Vênus estão dentre as estrelas mais brilhantes do céu. Os objetos celestes que observamos a olho nu ou com auxílio de telescópio
são pequenos em comparação ao imenso tamanho do disco terrestre. Eles estão confinados entre os cinturões de prótons e elétrons, também conhecidos como cinturões de Van Allen. Os planetas realizam movimentos progressivos e retrógrados sobre a Terra durante seus ciclos no campo toroidal, sendo que alguns deles possuem cargas positivas e outros negativas, de modo que jamais poderão se chocar. O que vemos em verdade é a projeção da luz dos astros reais em nossa densa atmosfera. Com relação à Lua, não sabemos o seu real formato, pois somente podemos ver um disco plano de qualquer lugar do mundo com única face. Não podemos ver um objeto tridimensional e nem mesmo imaginar desta forma, pois ela apresenta apenas um lado. O mesmo vale para o disco solar. Vejamos a demonstração a seguir. Here are 4 objects. They all look round, right? But are they all spheres? How would we know? What if I told you that there is only one object that is not spherical? Can you tell what it is? Can you tell me how you knew it? How would we even know the distance? I can tell you that they are 100 feet away and you will believe it, but they can only be a few inches away. And I can tell you that they are 10 meters in diameter, but they could only be 5 centimeters in diameter. You can never know using your camera. Please look at them carefully. Here is the only object that is not spherical here. Here it is. I bet you thought it would be another one. But it will blow your mind if I tell you that this second object is also not spherical, and it's flat. And it will blow your mind even more if I tell you that this third object is concave. But how about this one? This is the only spherical object. We could have an oblate object and you would think it's spherical as well. So looking at something round does not mean it's a sphere. Have you ever seen the moon rotating in the sky? Look at this moon right here. Does it look round? Yes. Does it look like a sphere? Yes. Is it really a sphere? Let's find out. Well, it's not. It's flat. You got tricked again. O sistema de controle das massas coloca a Terra como uma poeira cósmica para que as pessoas pensem que não tem valor ou propósito na vida. Filosofia ateísta que remete a todos como frutos de uma explosão caótica e desordenada. Com isso, é incentivado o ateísmo e materialismo exagerado, que move as engrenagens do sistema dominado pelas grandes corporações, afastando as pessoas do Criador. Querer comparar o formato da nossa morada Terra com o possível formato dos astros celestes não faz o menor sentido. Eles existem no firmamento para iluminar a Terra, e também para sinais, para orientação, navegação e tempos determinados. Seria o mesmo que questionar: por que a minha casa é plana se as luminárias que vejo no teto são redondas? Ou, por que a mesa de sinuca é plana se todas as bolas sobre ela são esféricas? Ou ainda, se todos os limões são redondos, por que só o limoeiro tem formato de árvore? Esse tipo de questionamento não faz o menor sentido. Em tais analogias, a terra é a casa, é a mesa, é a árvore. É tudo o que existe, o futuro reino eterno do Messias, cujo retorno está próximo. Portanto, comparar astros luminosos que você vê no céu com a terra sob os seus pés é obviamente ineficaz. Os luminares, Sol e Lua, as estrelas e os planetas, estrelas errantes, pertencem à própria cosmologia da Terra plana, tendo sido criados pelo Altíssimo somente no 4º dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Gênesis 1, 14 a 16. Jamais confundam a morada terra, futuro reino de Cristo,
com astros celestes errantes que vemos no céu. Eles são luzeiros, a Terra não é um luzeiro. O céu que podemos observar com todos os corpos celestes pertence à própria cosmologia da Terra. Ele não é infinito, e sim limitado à cúpula celeste, tratando-se de todo o universo físico existente. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da Terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Isaías 40:22. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, Jó 38:1, a terra toma forma como o barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Jó 38:14. E para que, ao erguerem os olhos ao céu, e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Deuteronômio 4:19.